Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow Engenharia e Serviços, empresa capixaba para atender as demandas industriais. Odonto Scan, a maior clínica radiológica do estado do Espírito Santo. Nogram Mármores e Granitos. Papelaria Rainha, onde a majestade é você. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre com a sua presença e sua companhia. Muito obrigado. Hoje nosso assunto mexe com os nossos nervos, mexe com a nossa fé, mexe com os nossos sentidos. Há poucos dias, no estado do Espírito Santo, fomos chocados por uma cena, por uma tragédia. Um jovem matou os seus pais no seu apartamento, na sua casa, e depois suicidou. Mexeu com todos nós. O pai, pastor, filho de pastor, uma herança religiosa, uma base religiosa. E muitas perguntas chegam ao nosso coração. Por quê? Demônio? Problemas psiquiátricos? Muito surgiu. Por isso viemos aqui na Igreja Missão, aqui na Praia da Costa, onde Paulo, o pai, era pastor, junto com o nosso pastor Simonton, né? Que também é fundador dessa comunidade, desta igreja. Pastor, quem é essa família? Sim, Paulo era um amigo querido e de muitos anos. Eu digo que uns 40 anos já o conhecia, tínhamos uma relação até mesmo familiar, e médico, urologista. E quando mudamos para cá, ele já estava aqui e depois de um tempo passou a frequentar a missão e atuando sempre como conselheiro, como um grande mestre bíblico. Ele, filho de pastor também, pastor Paulo era filho de um pastor. E apesar de toda a consternação, de toda a dor, eu quero até informar que esse programa se torna até uma honra, uma homenagem, né, pelo trabalho que ele fez, que ele dedicou, bem como também a família. A Raquel, esposa, também formada, e participava ativamente da caminhada da missão, e os dois filhos, a Renata, que é médica e atualmente mora no Canadá, e o Guilherme, que era o filho mais novo que estava estudando medicina. Pastor, então, ou seja, a base religiosa desta família vem aqui como base, fundamenta a Igreja Missão. Podemos categorizar a Igreja Missão histórica, pentecostal, ou não tem rótulo? Qual a identidade, podemos dizer assim, da Igreja Missão? Eu defino a missão como uma salada de frutas, porque é uma proposta aberta a todos. Nós temos pentecostais, temos tradicionais, nós temos espaço para que todos possam buscar a Deus e, sobretudo, essa é a meta. A partir do momento que foge desse objetivo, não há espaço, a pessoa se sente mal. Mas temos conseguido caminhar com o grupo pentecostal, com o grupo tradicional. Não é uma comunidade liberal, é uma igreja cristã reformada, é uma igreja evangélica. Nós temos 3 postulados bem simples que definem a caminhada: anunciar Jesus, estudar a Bíblia e trabalharmos na dependência do Espírito Santo. Acredito que sejam vários fatores para poder tentar decifrar um jovem profundamente religioso, de uma família religiosa, prática religiosa, que não tem assim elementos nenhum que poderíamos assim acessar de fora que possa ter, né? Como é que o senhor faz essa leitura dentro do seio da comunidade? Como é que percebeu, não percebeu, tinha sinais, não tinha sinais? Assim, eu tenho colocado para a igreja sempre, não só agora diante desse fato, mas diante de tantos outros sustos que nós tomamos como líderes religiosos, é que na Bíblia, em toda ela, né, eu tenho compreendido não haver uma promessa de Deus de isenção de turbulência, de aflições, de catástrofes, independente do grau da fé, independente da formação, né? Nós estávamos conversando ainda há pouco, lembrando de Jó, que era um homem íntegro entre os seus contemporâneos, buscava a Deus. Jó é um dos heróis bíblicos e enfrentou uma tragédia imensa,
não só perdeu 10 filhos, como foi a falência financeira, como também ele teve doenças em todo o corpo. Então, assim, o fato de que servir a Deus, servir a Jesus, nos isenta de problemas, eu não encontro essa base na Bíblia. Então, nós estamos expostos. Jesus disse em João 16, no mundo tereis aflições, no plural, né? Mas ele disse, sede firmes, porque assim como ele venceu, nós venceremos também. E o Guilherme poderia ter sido possuído. Que o demônio, até porque as imagens que foram projetadas, que ele escreveu, que preencheu no quarto, alusão ao Apocalipse e tudo mais, que ele teria sido possuído. Se o senhor vê por esse viés? E às vezes pessoas, quando sofrem um contratempo, esbarram com o dedão do pé no armário e dizem que o diabo está furioso, como se o diabo tivesse algum tempo de calmaria, de paz, como se em algum momento ele fosse o promotor da paz. O diabo está sempre furioso e ele sempre tem como missão causar a dor, catástrofe, escândalos, né? Mas eu, ao mesmo tempo, não dou a ele os direitos autorais, porque eu creio demais na soberania de Deus, principalmente na vida daqueles que o buscam, daqueles que creem nele. Eu realmente ouvi pessoas dizendo sobre possessão e até nome de demônios e tal, mas eu não creio. Uma casa onde Jesus habita, eu estaria chamando Deus de banana, eu estaria chamando Deus de frouxo, se eu alegar que o diabo ganhou vantagem no coração, na história, né? Vamos pensar aqui num dos personagens. É claro, todos eles fazem parte de uma frase só. Paulo, Raquel e Guilherme. Vamos pensar aqui no Paulo como chefe da família, no Paulo como pastor, no Paulo como homem de Deus, piedoso, frutos conhecidos. Mas eu estou dizendo assim que eu não admito dar ao demônio crédito, a não ser com a permissão de Deus para um fim proveitoso. A não ser que Deus tenha realmente permitido, como no caso de Jó, Deus permitiu que o mal fizesse um estrago na vida de Jó, mas com um fim, com um objetivo e com limites. Como padre, né? Somos aqui dois credos, cremos mesmo no mesmo Deus, mas professamos de forma diferenciada, e acho que é importante, cada vez mais na sociedade, ter esse diálogo, gente. A gente tem que quebrar essas barreiras e ter a possibilidade de dialogar, mesmo que o nosso pensamento às vezes possa diferenciar e outro, mas a nossa essência é muito maior. Eu creio que está muito banalizada essa questão da possessão, né? As pessoas estão eximindo os seus atributos, as suas opções e vontades e assim por diante. É mais fácil atribuir a culpa a um demônio, a um diabo, o diabo que incorporou em mim, que fez isso, né? No mundo, assim, às vezes, no pentecostal, seja católico, seja evangélico, protestante, e se vê eximir-se, né? E deixar-se que o espírito ou o demônio... Só, na verdade, é uma questão muito mais psíquica, muito mais pessoal em relação nesse sentido, né? Acho que é uma preocupação dessa leitura, dessa forma um pouco mais fundamental. Até porque na Bíblia fala muitas vezes, né? Jesus Cristo expulsou muitos demônios, mas nem todos os demônios expulsos por Jesus eram demônios enquanto entidades espirituais. Veio uma chuva de perguntas, de indagações pelo WhatsApp, Instagram, telefone, pessoas querendo uma resposta plena, clara, uma luz no assunto, nesse desejo de revelar o que estava no coração do outro, né? E é um desejo realmente de saber, e nem mesmo nós sabemos o que está no nosso coração. A Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. O salmista diz, sonda-me, Senhor, e me conhece, sabes mais do que eu sei, né? Eu disse domingo aqui na igreja que nós temos cavernas interiores que ninguém consegue penetrar a não ser Deus. Eu quero te dizer que dentro de mim e dentro de você tem segredos nessas cavernas da mente, da alma, que nós nunca descobriremos.
Então é difícil diagnosticar porque não tem ciência. Nem a própria teologia consegue, né, ao meu ver, e pelo que nós tratamos aqui na missão, a teologia consegue dissecar Deus numa mesa de laboratório, todos os seus atos, todas as suas permissões ou todas as suas omissões. Deus é muito grande, Deus é muito maior do que o nosso conhecimento pode alcançar. Então é difícil diagnosticar tanto a ação de Deus quanto também o que se passa dentro do coração, que eu me sinto impotente de ir além desse limite. Pastor, a gente fica racionalizando a situação, né? O senhor falou que não dá autoria ao demônio. Mas, por outro lado, a gente vê uma pessoa, entre aspas, normal, sem alguma manifestação psiquiátrica e assim por diante. Por mais que a gente tenha nossas cavernas interiores, não é todo dia que a gente se encontra com um fato desse. Ou seja, não temos respostas, temos mais perguntas do que respostas, mas perguntas que vêm à tona. E por mais que a gente não consiga responder tudo, nós temos que levantá-las, temos que discuti-las, trazer à tona. Sim, sim. O senhor não via a família não via nenhum problema psiquiátrico, por exemplo, no Guilherme? Não, que eu saiba não, até então era um menino estudioso, estava fazendo medicina, passou no vestibular, isso mostra uma certa normalidade, né? Tinha os seus amigos aqui na comunidade e um surto psicótico pode ser, ou realmente eu não sei que nome dá, de uma forma radical, definitiva, concreta ao que aconteceu, né? Pode ser um surto psicótico, um momento de perda total da razão e tomar essa decisão, não sei. O senhor como pastor, o senhor por um lado se sente depois do fato acontecido, poxa, eu não percebi, eu podia ter olhado um pouco mais. O senhor se faz essas cobranças? Sim, sim. Isso faz parte da caminhada de uma forma muito pesada para nós, né, padre? Inclusive, quando comecei na caminhada ministerial, o meu mentor, o meu tutor, ele me disse que na hora que eu não fizesse mais essas perguntas, na hora que eu acostumasse com a desgraça, com a dor, com a tragédia, que eu deveria abandonar o ministério. E no primeiro momento, na hora que você recebe a notícia, começa a olhar, você questiona os métodos, questiona o procedimento da comunidade. Um amigo do Rio de Janeiro me ligou logo a seguir, disse assim, olha, você já carrega, né? Nós carregamos já não vou dizer um fardo porque é uma vocação, faz disso uma alegria. Mas no fundo, pesa, é uma alegria que pesa. Com certeza, e como pesa, numa hora dessa aumenta o peso ainda. Então se eu trazer isso como culpa, para mim como pastor ou para a igreja, né, fica muito mais difícil. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que viriam tempos difíceis. E Jesus, no seu sermão escatológico, ele também fala isso, do aumento do caos, né? Então, nós precisamos estar preparados para isso. Quer dizer, essa utopia, essa ilusão de que mudando aqui, nós vamos construir um mundo perfeito, totalmente isento de qualquer trauma, isso aumenta a dor, porque frustra. Você prega, você ministra os sacramentos, você anda atrás do seu rebanho, como aqui a gente faz também, traz uma certa frustração. Pastor, tenta entender o que eu vou agora colocar. Não falando da missão em si, mas falando de uma forma geral enquanto sociedade. Guilherme não é fruto da nossa... E como pregador que eu falo, como pregadores. Guilherme talvez não seja fruto da pregação da sociedade hoje como um todo. De uma sociedade um pouco mais fundamentalista, uma sociedade mais... que quer o agora, que às vezes não, é muito rápida. Será que até que ponto nós... Falo Guilherme, um fato, mas eu falo outros Guilhermes que existem por aí afora.
Sido por quê? Você pega lá a citação bíblica que ele coloca, né? O Apocalipse, a forma que ele interpretou, a forma que ele colocou ali, né? A encarnação, o 666. Será que até que ponto nós, não falo o senhor, pastor Simonton, nem o pai dele, mas enquanto nós, enquanto sociedade, contribui para os Guilhermes assim surgirem, sem querer culpabilizar também o Guilherme? Dos motivos pelos quais nasceu a missão, né, e o nosso chamado, a vocação para esse projeto, foi cada vez mais deixar bem claro que a caminhada com Deus, ela não castra a alegria, não castra o prazer de viver, não castra a criatividade, não castra realmente a vida na sua plenitude. Pelo contrário, dá mais cor à vida, dá mais beleza à vida. Então, a proposta não é aumentar o jugo. E Jesus falou sobre isso, que os fariseus e os saduceus tentavam colocar um jugo sobre as pessoas que eles mesmos não suportavam. E esse jugo realmente massacra, oprime, enlouquece. Então, nós lutamos, e eu vejo também no seu trabalho, na paróquia, na igreja, que realmente tem essa mesma objetivo, mostrar um Cristo alegre, que é um dos atributos dele, né, que é desconhecido de muitos. O Senhor fala muito no Deus onipotente, onipresente, onisciente, mas se fala pouco de um Deus festeiro. E Deus é um Deus de festa. No Velho Testamento ele estabeleceu festas, no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele fala que, na parábola do filho pródigo, e se apresenta como pai naquela metáfora, que faz festa também. Então, um Deus alegre. Então, nós temos procurado apresentar um Deus alegre. Eu tenho uma frase que acompanhei desde a minha filosofia, não lembro qual filósofo, dizia o seguinte: o que eu falo é o que você entende? É a pergunta do filósofo. Padre, o senhor disse isso. Não, eu não disse isso. Mas está ali na Bíblia. Não, não é assim. Então as pessoas elas vão entendendo a partir cada vez mais com a velocidade, sem uma profundidade, e às vezes colocam assim, mas eu entendi desta maneira. E às vezes a dificuldade nossa de levar as pessoas aquilo que a gente está querendo que elas entendem. Não que a gente tenha a verdade absoluta. Por que eu estou fundamentando isso? Mais uma vez trazendo, né? Quando o Guilherme coloca lá os 6, ele fala, ele se achou a encarnação, que o demônio estava nele, pelos escritos, né? Colocando, não, ele mandou fazer isso. Então, até que ponto nós, como pregadores, não estou falando do senhor, nem da missão, nem do pai dele, eu estou trazendo a reflexão à tona. Até que ponto nós, né, nesse sentido, temos esse papel também de... A gente tenta, mas nem sempre consegue, né? É justamente esse diagnóstico, essa definição, se ele encarnou realmente ao escrever o número ou as frases, se foi realmente de uma forma consciente do que estava fazendo, ou se foi realmente esse surto psicótico, se foi uma lembrança que teve. Eu já vi casos assim de pessoas que não tinham nenhuma conexão realmente, nem sabiam o que estavam fazendo em relação à possessão, até a Deus mesmo, mas que viram na televisão, assistiram um programa onde havia um exorcismo e passaram a comportar de tal forma. Então, assim, eu não tenho realmente como, eu particularmente, eu não tenho como definir o porquê, porque o próprio fato de colocar os números talvez fosse uma brincadeira, assim, entre aspas, vamos dizer assim, uma brincadeira pesada, mas não convicto de que aquilo ali é que estava comandando o comportamento naquele momento. Eu não vejo base para que ele possa estar naquela hora fazendo aquelas cruzes de cabeça para baixo como, né, uma prova de que ele acreditava naquilo,
ou de que aquilo estivesse gerenciando o comportamento dele naquele momento. Pastor, o que traz de ensinamento? O que a gente consegue aprender desse fato? Não estamos isentos de problemas, mesmo sendo cristãos e buscando a Deus, não há esse colarinho branco. Nós vamos ter lutas e, ao mesmo tempo, Jesus afirmou que elas iriam crescer quanto mais próximos estivéssemos do fim. Então, o que fica de alerta, de aprendizado, de desafio, é realmente buscarmos mais, envolvermos mais, estarmos cada vez mais procurando esclarecer, definir, tirarmos nossas dúvidas, para que não aconteça isso que você falou. Acontece aqui também na missão. Às vezes você faz um sermão, eu vou usar uma metáfora aqui bem simplista, mas você faz um sermão falando de abacate e a pessoa entendeu mamão. Ela diz: pastor, mas que sermão bonito sobre mamão. Não falei sobre mamão, falei sobre abacate. E até mesmo num bate-papo como esse, eu sei que algumas pessoas podem interpretar de uma forma fora de hora, outros podem ver realmente como nós estamos nos propondo, ajudar, honrar. Não estamos trazendo condenação, não estamos fazendo afirmações, definições que condenam, que acusam, de forma alguma. Estamos apenas considerando um fato que clamamos a Deus, nossas preces para que não se repita, e que, ao mesmo tempo, nós possamos aprender e termos discernimento espiritual para trabalhar e lutarmos para que... Até porque, pastor, mesmo que tenha sido membros da igreja, da comunidade do senhor, eu, como morador aqui na Praia da Costa e padre aqui, eu me senti tocado, atingido, no sentido que são pessoas cristãs, é a comunidade cristã. Sim. Então, assim, a gente chora, a gente sente, e ao mesmo tempo se indaga, ou seja, até que ponto nós, enquanto cristãos, enquanto pastor, enquanto povo, enquanto sociedade, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos contribuindo para esses fatos acontecerem? Então, acho que essa questão é trazer à tona realmente para que possamos ficar alerta. Todos nós temos que refletir sobre isso. Os nossos demônios interiores, nossas vontades, sabe, aquelas coisas que nós não conversamos, que não se fala, que não se toca, que é melindre, que não pode mais acontecer. Se tem trauma, se tem algum problema psiquiátrico, nós nunca iremos saber. Então, se nós não temos respostas do fato acontecido, vamos refletir para nós que estamos aqui, honrando e nem culpabilizando o Guilherme. Quem somos nós para poder julgar aqui alguém? Pelo contrário, num passado remoto, até na Igreja Católica, quando alguém suicidava, o padre nem ia velar. Porque havia nesse pensamento que o suicídio, por exemplo, era inferno, entendeu? E nós abolimos essa prática. Tudo bem, o cara ele se mata e mata os pais, pode ser, é um pecado que grita aos céus, está no inferno direto. Quem sou eu para dizer? Quem somos nós para poder julgar e definir um fato desse? Compete a nós o que? Tentar ler, para poder aprender com o fato e orar por essas pessoas. Não somos vocacionados para sermos os porteiros do céu, para definir quem entra, quem não entra, e até muitas vezes comentamos isso, que o céu, a eternidade com Deus, será um local, assim, um tempo de muitos sustos no que concerne a encontrarmos pessoas que imaginaríamos que não estariam lá e a não encontrarmos outros que imaginaríamos estar lá. Porque o próprio Jesus disse que muitos dizem Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Ao passo que outros que aparentemente não tinham esse pedigree, né, numa linguagem bem chula, mas estariam assentados com ele. Inclusive o próprio ministério dele foi feito escandalizando a muitos quando ele parava com Zaqueu, parava com a samaritana, parava com os leprosos, né, com aqueles que eram os párias da sociedade. Então, também nós pensamos assim, padre, no sentido de gerar uma condenação pelo que ele fez. É claro que causou esse mal-estar, todos ficamos sem chão, transtornados e sem respostas, mas, ao mesmo tempo, fugindo de uma
condenação de um pré-conceito. Problemas fazem parte do existir humano. Quanto mais perto do fim eles tendem a aumentar, e nós temos que aprender realmente conversando. Eu acho que nós conseguimos crescer, né, no que devemos fazer para que isso não se repita. Tem uma filha que morava no Canadá e ela veio, né, teve que esperar um pouco para chegar, para poder liberar os corpos e inclusive enterrar. Quem é essa pessoa? Como é que ela está? Como é que você teve contato com ela? A Renata, a filha mais velha, ela é casada, tem um filhinho. Ela chegou realmente extremamente abatida. Quando soube para ela, foi pior do que para nós, porque ela é filha, além dessa relação espiritual, Filha, eclesiástica, irmã, né? Filha, irmã, e então muito pesado, muito pesado. Mas Deus tem dado força a ela para que ela possa resistir. Ela estava no sepultamento, ela fez questão de vir ao sepultamento. Não foi fácil nesse tempo ainda de pandemia sair do Canadá, e saiu com o esposo, o filhinho, para estar aqui, né? E então as orações pela Renata, nossas preces para que Deus continue confortando a ela e todos os familiares, os irmãos de Paulo, irmãos de Raquel, que Deus conforte e que Deus conforte a todos. E ao mesmo tempo a lembrança que queremos trazer à memória sempre, tanto do Paulo, da Raquel como do Guilherme, é lembrança deles no aspecto positivo. Mesmo que não tenhamos resposta para nossas perguntas, nós temos possibilidades de poder modificar um pouco a nossa história. O fato mexe com todos nós, independente se você mora no estado do Espírito Santo, se você é familiar, se você é da missão, se é católico, são 3 seres humanos envolvidos, sem falar da família vitimada, né, que ficam, né? Então, o que nos aprendemos com isso? Embora querer entender razões, se é demônio, se é psiquiátrico, se é algum problema em outro, isso não vai mudar os fatos, mas pode modificar a nossa vida. Então, converse mais na sua família, dialogue, converse com o seu pastor, com o seu padre, tem outras saídas, existem outras saídas. Acho que esse diálogo é fundamental, até mesmo o diálogo aí entre outros credos, outras formas de vivenciar a fé. Acho que essa receita, esse recado tem que deixar dar para todos vocês. E obrigado, pastor. Obrigado por estar aqui na Igreja Missão, aqui, onde o lugar, né, que Paulo muitas vezes anunciou o Evangelho, né, e hoje está diante do próprio Cristo. É, né, isso que amortiza, né, um pouco a nossa dor, né? A relação com Jesus, ela nos dá essa força nessa hora, porque muitos questionam: por que então eu vou me envolver com Jesus se isso é possível acontecer? Então eu vou me afastar dele, mas longe dele é pior. Perto dele temos um amigo que dá paz, esperança, força, nessas horas de dor, de lágrima, de deserto. Obrigado, Padre, pelo privilégio de participar mais uma vez do programa e espero estarmos juntos mais vezes. Até semana que vem. Obrigado.